a palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Só mais uma coisa reforçando também, antes da leitura, na quinta-feira nós tivemos um culto de oração e foi uma bênção, né? A nossa irmã pregou sobre o senhorio de Cristo, né? O quão importante é não só falar que Jesus Cristo é Senhor, mas viver debaixo do senhorio dele, né? Que maravilhoso. E, irmã, quero lembrar aqui também que aquele salmo que você leu, eu não lembro se foi o salmo 27 ou 29, mas que falava muito da voz do Senhor, né? E Deus fala conosco. A voz do Senhor é a palavra de Deus sendo lida em voz alta. Então pensem sempre assim, quando eu leio a palavra de Deus em voz alta, eu estou escutando Deus falar comigo. Amém, amados? Nós somos seres espirituais, então nós devemos entender que devemos viver de modo espiritual. É lógico, não devemos espiritualizar todas as coisas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Na nossa reunião, na nossa comunhão aqui agora. Muito bem, abram as suas Bíblias, por favor, em Colossenses, né? Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Se eu tirar isso daqui, depois eu consigo ver que tem gente querendo entrar, amor? Sim. Então, só fechar ali, né? Olha. Ah, beleza. Aí, quando alguém quiser entrar, vai aparecer aqui. Aí eu permito. Ok. Minha esposa tá aqui, minha companheira, minha auxiliar, minha professora também de tecnologia digital. Amados, como professor, e Deus seja louvado por causa disso, eu vou tentar sempre conversar com vocês de uma forma didática, tá bom? Então, para quê? Para que a gente possa entender, né? Que estamos estudando a palavra de Deus. Então, quando eu falo assim, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, para entender que realmente quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Aos Colossenses, quem foram os Colossenses? É a igreja que se situava na cidade de Colosso, para a gente já começar a se familiarizar com isso, tá bom? A gente sabe que a Bíblia tem cartas, tem salmos, tem livros, e nós, como estudantes da palavra de Deus, já precisamos entender qual é a diferença, né? Até para aprimorar, melhorar, né, a nossa compreensão, o nosso estudo, ok? Então, o texto que nós vamos ler é Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu gostaria que levantasse a mão aí, quem gostaria de fazer essa leitura para nós aí, para já nos abençoar professando a palavra do Senhor. Quem gostaria de fazer a leitura? Mãozinhas levantadas, uma de cada vez, hein? O verso vai ser apenas o verso 16, tá bom? Colossenses 3, verso 16. Vamos lá, meus irmãos, sem timidez, sem vergonha. Habite ricamente. Não estou vendo nenhuma mãozinha. O irmão Oswaldo vai fazer a leitura? Vou fazer. Amém, meu querido irmão. Vamos lá, com voz de trovão. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém, glória a Deus. Esse eco foi por quê, irmão? Porque a Marilda também tá lá. Ah, tá bom. Bom, fez um pouquinho de eco, irmão, mas deu para compreender muito bem, até porque também nós estamos fazendo o acompanhamento da leitura nas nossas Bíblias, né? Então, olha que texto poderoso. E já começa assim, né? Olha lá. A Érica vai compartilhar no grupo o texto, tá bom? Começou assim, ó. Habite ricamente em vós. Habite ricamente em você, meu irmão, em você, minha irmã. Habite ricamente em mim a palavra de Deus. Não do nosso lado, não na nossa frente ou atrás de nós, mas em nós, dentro de nós. E olha que coisa linda, habitar de forma rica, abundante. Vocês podem se dizer que são ricos da palavra de Deus dentro do coração de vocês. Se ainda não se sentem assim, amados, essa é a oportunidade que nós temos de se enriquecer da palavra de Deus. Ser tão cheios da palavra de Deus a ponto de ficar encharcado e estar sempre lembrando dela nas nossas conversas, né, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então, habite ricamente a palavra dentro de nós. E olha só, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Em outras palavras, sabe o que está dizendo? A palavra que está dentro de vocês, ela vai ficar cada vez maior e cada vez mais forte quando nós ensinamos uns aos outros.
quando nós aconselhamos uns aos outros na palavra de Deus. Então, fica aí a dica. Sempre falar da palavra de Deus entre nós, né? E a outras pessoas também, vai fazer com que essa palavra enriqueça-se, né? E se fortaleça ainda mais dentro de nós. E olhem, o que acompanha isso, né? Com toda a sabedoria, louvando a Deus. Não tem como você falar da palavra de Deus e não ficar feliz, né? Aquela pessoa que está falando, muitas vezes, aquela pessoa que está ouvindo, muitas vezes ela vai ficar feliz, porque vai ser um conserto, uma correção, né? Mas a própria Escritura fala que no começo é triste, dói muito, mas depois gera muito fruto, né? Então, quem que não fica feliz de poder compartilhar a palavra de Deus que já está habitando dentro de nós, né? E fala que, da sabedoria, fala que deve ser louvando a Deus sempre, né? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E irmãos em Cristo, não tem como a pessoa falar, eu sou um irmão em Cristo, e não gosta de cantar para o Senhor, de entoar músicas, né? Louvores ao Senhor, né? Palavras que engrandeçam e que enalteçam o nome do Senhor. Então isso é louvar, isso é cantar hinos ao Senhor, né? E nunca esquecer também, queridos, a gratidão. A gratidão tem que acompanhar a vida de um cristão. A gente pode elencar aqui diversas características na vida de um cristão, de um verdadeiro discípulo. E uma delas seria a própria gratidão. Não tem como você se dizer, eu sou cristão, e não viver uma vida de gratidão contínua no Senhor. E por tudo, hein? Detalhe, olha só, por tudo. Então, finalizando, né? Com gratidão em vosso coração. Quantos aí são gratos pela palavra de Deus que está sendo ministrada no nosso coração nessa manhã? Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito do texto bíblico lido pelo nosso irmão Oswaldo? Amém. Alguém? Pastor Marcelo. Opa! Vai lá, pastorzão. É um texto lindo, viu, Cassiano? E é interessante, eu sempre gosto de ver dessa forma, né? Sempre uma sequência, né? Primeiro fala da palavra habitar em nós de forma rica, e isso que me chamou a atenção, só quero falar isso. Tá. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, quem nos dá autoridade para aconselhar e instruir aos outros? É o título? É ser pastor? É ser apóstolo, mestre? Não, é a palavra. Está dizendo aqui antes, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, se a palavra habita em mim, eu entendo aqui que eu estou apto a instruir e aconselhar. Glória a Deus. E que maravilhoso é a gente fazer parte de uma igreja onde isso acontece, onde irmãos aconselham irmãos instruem outros irmãos, e assim nós vamos crescendo em graça. Obrigado, Cassiano. Amém, glória a Deus. Sabe o que eu me lembrei, pastor? Os irmãos também que estavam presentes, né, num dos cultos, o senhor falou, né, que quem eram os meninos, né? Quem eram os apóstolos, né? Meninos, jovens, e já estavam sendo instruídos. Na verdade, né, a cultura, né, dos judeus ali, desde pequenininho, eles já se debruçavam fortemente, né, no estudo da palavra de Deus. E então é como o senhor falou, não é a posição, não é a sua condição, o seu status, né, a sua idade, o seu tempo de experiência. Você tem palavra de Deus no coração, meu irmão, minha irmã? Tá rico aí dentro? Então compartilha, né? Porque todos precisamos ser abençoados e sermos ricos aí na palavra de Deus. Muito bem. Vamos agora dar início propriamente ao nosso estudo aí de forma específica, né? Então nós falamos bastante sobre a leitura de 1 Coríntios, né? Ali no capítulo 2, uma parte do capítulo 2 e uma parte também do capítulo 3. É um texto ali que à medida que a gente vai lendo na sequência, a gente percebe que existem ali os 3 tipos de homens, né? Os 3 tipos de ser humano, né? Lembrando novamente que quando se fala em homem, é a humanidade, né? Em si, não apenas o ser humano, o homem masculino, mas a mulher também, todos nós, né? E ali a gente descorreu e deu uma explanada, né, dos 3 tipos de humanos, as 3 categorias de humanos que existem, né, que é o homem natural, que é um homem espiritual, e tem também o homem carnal, né, nós respondemos ali quais são os 3 tipos, preenchemos aquelas lacunas ali, e logo abaixo vem um quadro, né, com um desenho.
E nós vamos fazer alguns apontamentos nesse quadro aí. Quem não tem a folha impressa, faça o desenho no seu bloco de anotação aí, tá bom? Vai anexando, vai escrevendo ali também as referências bíblicas que nós vamos ir adicionando e comentando. E vocês também, tá? Se o Espírito Santo colocar no coração de vocês mais algum texto bíblico que é pertinente ao assunto, deixa Deus te usar, varão. Deixa Deus te usar, varão. Amém? Muito bem. Então, nós vamos agora estudar um pouquinho mais profundo a primeira categoria de ser humano. A primeira categoria de homem, né? Que é o homem natural. Estão vendo aí debaixo aí do estudo, né? O homem natural. Então, nós temos aí 4 itens, pelo menos, que podem nos ajudar, que vão nos ajudar a compreender o que é ser um homem natural, né? Primeiro, o item A lá, ó, ele não passou da morte para a vida. Não passou da morte para a vida. Como assim, irmão Cassiano? O cara está morto lá no cemitério, dentro do caixão, e ele tem que ressuscitar para viver de novo? É isso que você está me querendo dizer? Logicamente que não, e eu sei que é até uma brincadeira, mas eu sei que todos têm um entendimento que o pecado, né, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos mortos espiritualmente, né? O que é ser morto espiritualmente? É estar longe da presença de Deus. Então, o homem natural é aquele que não nasceu de novo, que por mais que esteja vivo, né, biologicamente, ele está longe do Senhor, porque ele não nasceu de novo. Ele não passou da morte para a vida. E existe um texto que é muito comum, a gente cita bastante, acredito que todos aí, se não a maioria, sabe até de cor, né, esse texto, que vai reforçar o nosso entendimento a respeito dessa afirmação, né, do homem que não passou da morte para a vida, o homem natural. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 5, tá? Acompanhem comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Apenas o verso 17. Quem puder fazer a leitura, eu agradeço, tá bom? Já vamos lá, já vamos se prontificando para a gente conseguir aproveitar bastante o nosso tempo, tá, meus queridos? Ó, o Felipe. Amém, Felipe, querido irmão. Por favor, compartilha com a gente a palavra. O microfone não está tão bom, mas eu vou tentar ler aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não é mais uma velha criatura. É novo, nasceu de novo, é novinho em folha. Novinho em folha. Guarde esse texto, anotem aí, tá bom? Faça o apontamento desse texto. Para ser uma nova criatura, precisamos estar em Cristo. A velha criatura está morta, está podre, suja, contaminada. Agora em Cristo somos lavados, somos remidos pelo sangue do nosso precioso Jesus, nosso Cordeiro Pascal, né? Glória a Deus. Guardem esse texto aí, tá bom? O outro texto que eu gostaria que os irmãos lessem comigo é Efésios, no capítulo 2, verso 1. Efésios, capítulo 2, verso 1. Amém? Quem gostaria? Pastor, estou pensando aqui em convidar um irmão ou outro para poder fazer a leitura, sabia? Glória a Deus, irmã Nath, por favor, compartilha com a gente. É o 2:2, né? Isso aí. Não, 2:1. Efésios 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha aí, esse texto, na verdade, eu acredito que é o texto mais forte que tem, né, para essa afirmação, né? Não passou da morte para a vida. Olha lá, ele, quem é ele? Quem é ele, queridos? Podem escrever aí, tá bom? Quem é ele? Quem nos deu vida? Aleluia. Jesus Cristo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Viver em pecado é viver morto.
Quem já assistiu o filme de zumbi? Você olha, tá andando, tá se movimentando, tá indo atrás das pessoas, mas tá morto. E interessante que os filmes do zumbi, geralmente, eles comem cérebro, né? A alimentação predileta dos zumbis é comer cérebro, né? Não sei se vocês já assistiram, eu já assisti os filmes assim, é bem bizarro, inclusive, né? Então, ser morto, estar vivo, mas estar morto é como se a gente fosse um zumbi, né? Tá andando por aí, mas não tem vida, né? E muito pelo contrário, aquilo que tem dentro de nós é tão ruim que a gente contamina os outros, né? Mata as pessoas, come o cérebro dos outros, né? E nós temos que ser agentes transformadores, né? Agentes que vão anunciar a palavra de vida, né? Um zumbi vai anunciar a palavra de morte. A ação de um zumbi vai ser comunicar morte, né? Contaminar com morte. Mas esse texto é um texto maravilhoso. Nós estávamos mortos, né? Mas o Senhor, né, nos deu uma nova vida. O Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para todo aquele que crê, que acredita nele. Acredita, né? Tem um texto que fala, ontem nós, no nosso aconselhamento, a gente citou esse texto bíblico, né? Eu não me lembro de estar agora, mas fala assim, eu criei, por isso é que eu falei. Olha que forte isso, meus irmãos. Eu acreditei, por isso é que eu falei. Depois eu vou levantar esse texto para poder compartilhar com vocês, tá? Então, assim, como que você vai falar algo que você não crê, que você não acredita, que você não entende? E o homem natural, ele é assim. Como que ele vai falar de Deus se ele não conhece, se ele não entende, se ele não compreende? A Bíblia diz que para o mundo, para o homem natural, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é loucura. Por quê? Porque ele não conhece, ele não entende. Essa é uma característica do homem que é natural, né? Agora, quando nascemos de novo, peraí, existe um Deus realmente que sempre nos amou, a ponto de entregar o seu próprio filho, né? Nosso Senhor Jesus. Aí, ó, o pastor colocou, eu criei, por isso é que eu falei. Pode colocar no grupo também, tá bom? Né? 2 Coríntios, né? Nossa, que bom, tá até no mesmo texto aí, na mesma carta, né? A segunda carta, no caso. Então é isso, meus queridos. Comunicar a vida, comunicar a verdade, comunicar a palavra de Deus, só vai conseguir fazer da forma correta e na direção do Espírito quem nasceu de novo. O homem natural, ele não entende, para ele é loucura, né? Olha lá, então, ele não passou da morte para a vida. Ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não é uma nova criatura, né? Então, eu pedi para que vocês fizessem a anotação desses dois textos aí, tá? E aí fica esse primeiro apontamento, essa primeira afirmação nossa. Alguém gostaria de comentar algo a respeito? Não tem nenhum zumbi aí não, né? Todo mundo já nasceu de novo, né? Glória a Deus. Nosso alimento não é cérebro humano, não. Nosso alimento é o pão nosso de cada dia. Glória. A palavra do Senhor Jesus, que nos fortalece, nos nutre, né? Hein, pastor? Sabe o que eu me lembrei aqui? Teve um culto que o Senhor falou assim, para que serve essas fitinhas aqui dentro da Bíblia aqui, né? É para marcar a página. Não, isso aqui é para você se nutrir da palavra de Deus. Aí você pegou ali, começou... Gostei demais daquela didática ali. É uma bênção. Então, mas é isso, meus queridos. Nós precisamos nos nutrir da palavra de Deus, né? Nutrir. Porque nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo é um bebezinho, viu? E bebezinho tem que se alimentar bastante. E de coisas boas, coisas saudáveis. Natália Falcão levantou a mão. Quer comentar, Natália, por favor? Eu quero, rapidinho. Claro. Eu achei interessante que nesse versículo fala que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Amém. E eu achei isso muito interessante, porque quando a gente não é o espiritual, o homem espiritual, que é o Senhor que está na cadeira, não o Senhor que está no controle. Opa, já está dando spoiler aí. Eu faltei ela passada, desculpa. Glória a Deus. E a gente está muito nisso, né? A gente está muito imerso em nós mesmos e nas nossas vontades, aquilo que nós desejamos. E nesse versículo fala que aí nós estamos mortos. Então, eu acho que isso me chamou a atenção. Queria compartilhar. Obrigado, irmão. Você falou mesmo, né, nas nossas vontades, né? Olha só o item B aí. O homem natural, ele é motivado por demônios. Nós vamos ver um outro texto também, que ele é motivado pelos desejos carnais dele.
E o inimigo, o que ele faz? Ele aguça esses nossos desejos, essas vontades da nossa carne. Nós vamos até citar algumas delas já já. Mas obrigado por compartilhar aí, tá, irmã? E isso já faz a gente aí poder entrar aí no item B, né? Então, o homem natural, além dele não ter nascido de novo, não recebeu Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Ele ainda, e por ser ainda morto, ele é motivado por demônios. Olha que forte isso, queridos. Os demônios, eles influenciam as nossas vidas. Eles nos motivam. A palavra de Deus está dizendo isso. E de que forma? Não é só entrando dentro de um corpo, não, tá? Falando aqui, ó. E ele faz isso de diversas formas, viu? De diversas formas. Eu vi... Não, depois eu comento sobre esse testemunho para a gente não perder tempo. Mas o fato é, queridos, é que o inimigo, ele age nas nossas vidas, não somente possuindo aquele que está longe do Senhor, aquele que está caído, né? E aquele que deu a legalidade por causa do pecado, mas ele também age oprimindo, né? Lançando palavras, como diz Efésios 6, né? As setas inflamadas do maligno, né? Então, essa pessoa que se deixa atingir por essas setas inflamadas aí, é uma pessoa que pode estar sendo motivada por demônios. Isso pode acontecer com pessoas que nasceram de novo, que ainda são carnais, e até por espirituais em determinados momentos. Mas o homem natural é constante, sem saber. Ele acha que é normal, porque essas coisas que está escrito na Bíblia, para um homem natural, é uma bobagem. Foi um homem que escreveu isso daí, não tem nada a ver, não. Isso aí faz tantos anos, quem garante que é verdade, né? Mas glória a Deus, né? Pelo Espírito Santo que habita dentro de nós hoje, e ele nos convence, né? E ele coloca essa impressão no nosso coração, essa testificação, essa confirmação, né? De que sim, há um Deus, né? Há um mundo espiritual onde existe uma guerra, né, constante. Tá tendo guerra agora, queridos. Sempre ora intercedendo uns pelos outros, tá bom? Porque há uma guerra, né? Esses malignos, né? O demônio, o ser maligno, ele ainda motiva, né? Não só os homens, né, que nasceram de novo, aliás, que não nasceram de novo, a humanidade de forma natural, que não tem ainda Cristo, mas até pessoas que já aceitaram Jesus. Vamos ler o texto. O homem natural, ele é motivado por demônios. É a sequência aí, Efésios, no capítulo 2, o verso 2. Verso 2. Quem pode ler, por favor? Oh, glória a Deus. Diogo, nos abençoe, irmão, com a palavra de Deus confessada. Vamos lá. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Olha só que ele está falando naquele tempo. Então, Paulo, ele está falando ali, né, para a igreja de Éfeso, que olha, naquele tempo vocês seguiam, né? Vamos lá, dar uma explanada um pouquinho. Naquele tempo, noutrora andastes, segundo o curso deste mundo. Quem que é o príncipe deste mundo, né? É a potestade do ar, quem que é, né? A própria Escritura está falando aqui, né? Em outras referências também, é o maligno. É o próprio Satanás e os seus demônios. Então, andar no curso deste mundo é andar segundo a vontade do maligno. Né? E perceba que ele é um príncipe, né? Uma potestade, ele tem uma autoridade. E se ele tem uma autoridade, ele tem pessoas, tem seres que estão debaixo da sua autoridade, que o obedecem. Os outros demônios o obedecem, porque tem ali o maligno, né? O Satanás mesmo, né? Que seria o príncipe, mas tem os outros que o obedecem. Mas nós, muitas vezes, né? Ou então um homem natural pode estar obedecendo ao maligno sem saber. Daí a importância da oração constante, do aconselhamento, da autoavaliação, né? Segundo a palavra de Deus, né? Da leitura mesmo, da palavra de Deus. Aí nós podemos falar também do jejum, o crescimento, o fortalecimento espiritual. São essas coisas que nos ajudam a permanecer firme, permanecer em pé, de forma inabalável. É a palavra que nos sustenta, né? Então ele fala só, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são as pessoas que são desobedientes à palavra de Deus, que não se submetem ao senhorio de Cristo. E quando nós desobedecemos à palavra de Deus, é como se a gente estivesse colocando um pezinho lá na família do maligno, lá, sabe? Porque é uma atitude de filho da desobediência, né? Porque é isso, o inimigo, ele se levanta contra o povo de Deus, ele se levanta contra o próprio Deus. E a maneira que ele faz isso de forma muito sorrateira é lançando as setinhas, né, o conhecimento, filosofia, experiências de pessoas do mundo aí que acham que estão vivendo bem, que está dando tudo certo. A gente começa a seguir conselhos dessas pessoas que estão no mundo, que estão sendo governadas, influenciadas pelo maligno, e acaba se deixando levar, né? Então nós não podemos cair nesse engano, né, que infelizmente o homem natural tem se deixado levar, sendo motivado por demônios. Tem um outro texto aqui. Anotem aí, por favor, tá bom? Faça uma setinha aí, em Efésios 2:2, na anotação de vocês, e escrevam aí, ó, é filho da desobediência, né? O homem natural, ele é o filho da desobediência. Quem que é o pai do filho da desobediência? É Satanás. Quando nós mentimos, nós estamos desobedecendo a Deus? Estamos, né? Qualquer mentira, irmão? Qualquer mentira. É por isso que se acontece, não deve acontecer, mas se acontece, se arrependam rapidamente. Quantas vezes eu me peguei aí contando mentirinhas e olha, meu Deus, cara, isso é errado, eu preciso me consertar, pedir perdão para o Senhor, se ajustar com aquela pessoa que estava envolvida na situação. Nós somos passíveis de erros, de falhas, de pecados. Mas nós temos o Espírito que nos ajuda a se arrepender, que nos leva que nos convence do pecado, né? Então, a mentira é uma característica de um filho da desobediência. Existe um texto, eu acho que eu anotei aqui até. Abram aí, por favor, o Evangelho de João, tá bom? O Evangelho de João, no capítulo 8, apenas o verso 44. João, capítulo 8, apenas o verso 44. Quem pode fazer a leitura, por favor? Dos irmãos, um de cada vez, tá bom? A Nath, mais alguém além da Nath? Que não... o Joe. Joe, vamos lá, Joe, por favor, compartilha com a gente. 8:44, só 44? 44, por favor. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassinado e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. Olha só, então, o que o nosso irmão falou aqui, a gente é filho de aquelas pessoas... Deixa eu contextualizar para vocês. Esse daí é o capítulo 8, né? O capítulo 8 fala ali da mulher adúltera, Jesus se declarando como sendo a luz do mundo, né? Jesus defendendo a missão dele, a autoridade dele, né? De quem? De judeus, fariseus, escribas, né? Doutores, conhecedores da palavra. Ele falava, tinha um momento ali, eu li todo o capítulo ontem com calma, e teve um momento ali que eles falavam assim, nosso pai é Abraão. Meu pai é Abraão. Mas as atitudes deles não provam que eles seguem, né, toda aquela linhagem de Abraão até chegar em Moisés e o mandamento do Senhor. Até tentam, mas é do jeito deles e não é do nosso jeito, amados. Nós não devemos seguir a palavra do Senhor do nosso jeito. A nossa vontade tem que ser alinhada com a vontade de Deus. Quando eu não compreendo uma palavra, eu tenho que me esmiuçar, me debruçar, buscar aconselhamento, estudar, para entender a direção de Deus para a nossa vida naquela palavra. E olha só, e ainda assim, a gente ainda corre o risco de errar, de fazer aquilo que não agrada o Senhor e até multiplicar um conhecimento errado, uma mentira. Olha só que interessante, né, que o nosso irmão
o nosso irmão leu aí, vou dar uma ênfase aqui para vocês, que ele fala assim, ó. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou-se na verdade. Homicida é aquele que mata, tá? É aquele que tira a vida. E aqui trazendo para a parte espiritual, é aquele que afasta de Deus. Na verdade, eu entendo que Satanás não está nem tão preocupado em você servir a ele, mas é só você não servir a Deus, tá bom? É só não servir a Deus. Porque tem aquele que eu não acredito no diabo, eu não acredito em Deus, não acredito na palavra. Queridos, não tem dessa de sair em cima do muro. Ou você é filho de um, ou você é filho de outro. Então, ser filho da desobediência é ser filho do diabo. É ser filho do pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos reconhecendo, dando a entender que o nosso pai é Satanás. Entende, queridos? É uma característica. As minhas filhas, elas seguem os meus ensinamentos, os ensinamentos da minha esposa. O que nós passamos para elas, elas vão replicando. Então, se nós estamos mentindo, nós vamos ensinar mentira. E a honra, o louvor está indo para quem? Para o diabo. O pai da mentira. Lembrando de novo, eram fariseus, doutores, né, judeus conhecedores das escrituras, mas não compreendia, porque não compreendeu a direção das escrituras que apontavam para Jesus Cristo. E ele está falando que nele nunca houve a verdade. Aí entendam o seguinte, queridos, o diabo fala a verdade também, viu? O diabo fala a verdade. O pastor, se quiser até comentar depois, mas vamos lembrar daquela situação do evangelho, que Jesus foi tentado, né, por Satanás, e o inimigo levou ele, né, a um monte alto, né, acho que no pináculo do templo. Ele falou, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu vou dar para você, porque esse reino é meu. Então tem essas referências que falam quem que é o príncipe deste mundo, né? Quem que é o príncipe da potestade do ar. Quando a Bíblia fala o mundo jaz do maligno, o que significa isso? Significa que ele tem uma autoridade sobre a terra, mas jamais sobre a igreja. E é por isso que eu gosto daquele texto. O Satanás e seus demônios, eles agem, mas eles têm um limite, sabe? Eles podem até um certo ponto, por causa da igreja que tem o Espírito Santo. Quando fala até ele não vai ter aquela liberdade total, porque a igreja o sustém, o segura, o retém. Vocês veem como é importante, meus queridos, o papel da igreja, do corpo de Cristo, da oração, da intercessão, do aconselhamento, do amadurecimento, porque é o trabalho da igreja no nome de Jesus, é o trabalho da igreja sendo direcionado pelo Espírito Santo, que vai fazer com que as obras de Satanás sejam desfeitas, que sejam paradas. Olha aquele texto, né? A gente gosta muito de citar, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Diogo, quer comentar, meu querido? Levantou a mão aí, por favor. Estava comentando, né? Que nesse mundo, ou a gente é filho de Deus, ou a gente é filho do diabo. Eu vejo que muitas pessoas hoje, elas querem que o evangelho se adapte a ela, sendo que é nós que temos que nos adaptar ao evangelho. Então, só para ilustrar, você imagina assim, uma chuva e tem o guarda-chuva. Sim. Então, a gente tem que estar debaixo do guarda-chuva, a gente tem que estar debaixo da Bíblia. Tudo que a gente fizer fora disso, a gente vai se molhar. Então, tudo que estiver fora da Bíblia, fora do guarda-chuva, a gente vai automaticamente estaria pecando. Amém. Só esse comentário. Glória a Deus, irmão. Obrigado, hein? Foi maravilhoso. Só fazendo um apontamento, não que nós somos filhos do diabo, nós não somos porque nascemos de novo, mas nós podemos expressar características de filhos do diabo, porque o que a palavra Paulo fala assim, ó, eu esmurro meu próprio corpo, para que eu não venha a ser desqualificado. E nós estamos sendo observados, queridos, que as nossas ações possam falar mais alto que até que as nossas palavras, porque falar bonito, falar a palavra de Deus, né, Diogo, é fácil, meu irmão. Você copia um sermão, você faz uma leitura, ouve várias vezes um texto bíblico e você vai replicar de forma muito eloquente, uma forma bonita, com uma voz bacana, atraente, vamos dizer assim. Mas isso não significa que você pode ser cheio do Espírito Santo. O próprio Satanás, a gente citou aí, né? Ele usou a palavra de Deus para poder confundir o Senhor Jesus, né?
Então, ele tem essa autoridade e nós não podemos permitir que essa autoridade que ele ainda tem sobre o mundo, sobre o homem natural, venha recair sobre as nossas vidas. Né? Nós não devemos, nós não podemos se deixar ser motivado por demônios. Vamos dar, alguém quer comentar algo? Pastor Marcelo, por favor. Eu não queria comentar, eu só queria pontuar que assim, você falou algo muito interessante, né? Sim. A gente está falando que o diabo é o pai da mentira, e de fato é a palavra diz, mas eu achei interessante o que você disse, que ele usa verdade para falar mentiras. E isso nos chama a atenção. Enquanto o Cassiano falava, eu estava aqui pensando, né, numa forma de elucidar isso. Se nós pegarmos um copo de água, com água pura, pode ser a água mais cara do mundo. Aquilo é uma verdade, mas a partir do momento que a gente coloca algumas gotas ali de algo mortífero, o que vai prevalecer ali? A água ou o veneno mortífero, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Hoje tem muitos pregando uma mentira misturada a verdades, né? Por isso a importância lá daquilo do início, o Cassiano já leu ali, onde nós precisamos conhecer a verdade, né? Nos encher da palavra para que a gente tenha condições, né, através do Espírito Santo, de separar, porque de fato, cada vez mais nós temos sido contaminados por esse mundo. Obrigado, Cassiano, é só isso. Muito obrigado, queridos. Obrigado, pastor, obrigado pelo comentário. Então, nossa, obrigado, pastor, eu precisava ter falado isso mesmo. Porque senão, peraí, então o diabo fala a verdade também, então a gente pode ser enganado. Na verdade, o que ele faz? Ele mistura a verdade com a mentira, né? E é por isso que muitas pessoas se deixam levar pelo engano, né? Então, quanto mais você for cheio da palavra de Deus, é como conhecer, né? Mais uma ilustração, né? Para você conhecer aquelas notinhas, né, de dinheiro falsa, moeda falsa, a única maneira é você saber como que é a verdadeira, né? Se você não conhecer a verdadeira, você não vai conseguir identificar a falsa, não é verdade? E assim é a palavra de Deus. Você só vai identificar que aquilo que está sendo ensinado ou falado não vem do Senhor, porque você conhece a verdade. Você conhece a palavra de Deus. Passando aí agora para o item C, motivado pela carne. Então, o homem natural, ele não passou da morte para a vida, não nasceu de novo. Ele é motivado por demônios, príncipe da potestade do ar, né? E ele também é motivado pela sua própria carne. Olha lá. Vamos fazer a leitura aí de Efésios, no capítulo 2, né, o verso 3. Quem puder fazer a leitura, já fica à vontade, por favor, tá bom? Deixa eu pensar aqui, mano. Marcela, por favor, Marcela. Bom dia, seja bem-vinda, viu? A gente comprometeu. Bom dia, tudo bem? Eu vou ler, mas a minha versão tá um pouquinho diferente. Não sei se tem problema. É o 2:3, né? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Olha só. Marcela, faz a leitura de novo, por favor. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Olha lá. Então, olha o que Paulo está falando, que antes de nascer de novo, caminhavam entre eles, caminhavam como eles, agiam, falavam, viviam como eles, né? Então, é isso, e isso daí é ser motivado pela carne, né? É ainda ser aquele que se deixa levar pelos desejos da tua carne. Coloca aí, queridos. O que é? O que a tua carne grita dentro de você, que ainda você se submete à sua própria carne, né? Porque um nascido de novo, pelo menos, né, ainda um bebê, ele já tem que começar a compreender que tem algumas coisas que não deve mais fazer parte da vida dele, porque ele sabe que aquilo ali vai influenciar ele de uma forma maligna, de uma forma carnal, que vai impedir que ele cresça no Senhor e até seja usado por Deus para abençoar outras pessoas. Eu gosto sempre de lembrar disso, sabe? Quando a gente deixa de crescer no Senhor ou viver as bênçãos de Deus,
nós nos tornamos egoístas, porque aquilo que Deus concede para nós é para poder alcançar outros, abençoar outros. Então, quando você deixa de ser uma bênção do Senhor, um canal de bênção do Senhor, né, um propagador da palavra de Deus, da verdade, a luz do mundo, o sal da terra, nós estamos sendo egoístas. Porque nós conhecemos um Deus de milagre, que cura, que liberta, que transforma, que traz alegria, que traz paz. Ainda em meio aos problemas. Mas aí a gente deixa de seguir esse, então nós tornamos egoístas, porque eu não quero não só para mim, mas eu também não quero para o outro, porque não tem como você andar no Senhor e você não querer que isso que você está vivendo, que você está sentindo, não alcance outros também. E aí, de repente, você tem aí o seu negócio, você tem aí o seu tempo em pequenos grupos, na sua casa, no seu trabalho, na escola. Você usa essa oportunidade, você tem usado essa oportunidade para propagar, né, aquilo que Deus já colocou dentro do teu coração, a palavra rica dele, ou você tem se deixado motivar pela carne? Inclusive, a motivação da carne é dar ouvidos a pessoas carnais, a pessoas mundanas. Então, nós somos um influenciador ou nós somos um influenciável? Eu sempre lembro aqui com a minha esposa, né, as nossas filhas, elas são influenciáveis. E da mesma forma que o mundão lá, amigos de escola, colegas, podem estar e estão influenciando de forma negativa, porque são naturais, não nascendo de novo, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui de influenciar nossas filhas de forma positiva, na verdade, na direção do Espírito Santo. Então, nós não podemos deixar ser motivados pela carne. Então, eu coloquei aqui algumas características, né, de alguém que se deixa levar pela carne, que é motivado pela carne, né? Então, a gente falou de moralidade, né, de certos vícios, seja bebidas, drogas, comida demais, muitas outras, existem muitas outras condições, né, motivações, vontades, desejos carnais que faz parte somente da vida que deve fazer parte somente da vida de um homem natural, de alguém que não nasceu de novo. Peraí, se está fazendo parte da nossa vida, então tem alguma coisa errada, eu preciso me corrigir. E aí nós vamos aqui lembrar algumas coisas, né? Olha só. Como nossa carne nos leva a pecar? Essa é a pergunta. Se quiser anotar, como a nossa carne nos leva a pecar, né? Através da gula, através da imoralidade sexual, né? O desejo de mentir, de se sobressair numa condição que você sabe que como cristão deve ser sempre humilde, mas queria fazer uns apontamentos mais específicos e eu quero dizer, vou ver aqui com a classe. Qual é o texto bíblico que cita, que fala sobre as obras ou as motivações da carne? Aonde está escrito isso? Quem pode falar aonde está escrito aí? Louco, teve uma que foi rápida no gatilho, hein? Pá! Isso aqui aparece para os outros irmãos também, amor? Uhum. Gálatas, todo mundo concorda? Uhum. Olha lá, carta de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer a leitura desse texto, para a gente caminhar para a conclusão. Nós não vamos discorrer sobre cada item, porque já ouvimos falar bastante, né? Eu vou fazer a leitura para vocês, tá, meus irmãos? Deixa eu ler um pouquinho aqui também. Vamos lá, musiquinha. Gálatas, Efésios, Filipenses. Então é antes de Efésios. Passeamos bastante por Efésios hoje, né? Gálatas. Olha lá, o capítulo 5 de Gálatas, né? O verso 19. Acompanhe na Bíblia de vocês aí. Olha lá, né? As obras da carne ou as motivações da carne. Então, o homem natural, ele anda na carne, 100% carne. Então, olha lá, o que é comum na vida dele, que muitas vezes ele acha que não tem problema. Tudo que Deus me deu é abundância, é para me viver, é para me usufruir. Vamos ver. Olha lá o apontamento, né? 19 do capítulo 5 de Gálatas, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia. Essa palavra lascívia aqui, às vezes as pessoas não entendem direito, mas o sinônimo dela seria a sensualidade. Sabe quando você gosta de se aparecer, mostrar que é bonito, mostrar que é desejável? Sensualidade, tem a ver com isso daí. Lá, o verso 20, idolatria. E não estou falando só de estatuazinha não, tá bom?
Idolatria de carro, idolatria de negócios, idolatria do próprio corpo, né? Impureza, né? Aliás, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. A porfia é o quê? É aquela pessoa que ela é teimosa. Você é teimoso, meu querido? Tem dificuldade de se submeter a uma direção, porque está doendo, porque machuca, porque quer confronto? Olha, porfia, teimosia é obra da carne, tá? Ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. Vamos aí colocar divisões na vida da igreja. Meus queridos irmãos, nós temos que ter uma preocupação muito grande de ter bom relacionamento com os nossos irmãos dentro da igreja. Será que tem gente no nosso meio, pastor, meus queridos irmãos, que não falam um com o outro dentro da igreja, nem se cumprimentam? Se tiver, em nome de Jesus, precisa haver o arrependimento, se aproximar. Isso é facção, isso é divisão, isso causa confusão, intriga. É obra da carne, é motivação da carne. Verso 21, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito da qual vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha lá, Paulo está falando, eu já falei para vocês isso, mas agora eu tenho que falar de novo. Aí aqui é pancada, hein? Olha o finalzinho do verso 21. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu Deus, será que a gente está colocando a nossa salvação em perigo? Porque eu nasci de novo, mas eu estou cometendo um monte desses negócios aí. Eu corro o risco de não entrar no reino de Deus. Corre, meu irmão. Corre. Precisa se arrepender. Eu já fiz essa dinâmica, né, na igreja, das 3 surpresas que vamos ter no céu, né? Aquele que achava que né? Aí, primeira surpresa, segunda surpresa. Ué, cadê fulano? Não veio? É, aquele irmãozinho do teu lado, aquela irmã do teu lado, na comunhão com você não veio. Porque estava ali, louvava, adorava, cantava, até chorava. Ajudava na igreja. Mas vivia na carne. Cometia todos os pecados aqui, ó, motivação da carne, atitude de homem natural. E, infelizmente, pode ter perdido a salvação dele, porque não viveu salvação, não desenvolveu a salvação. Então, não corramos esse risco, tá? Que o Espírito Santo possa hoje nos confrontar, né? Nos fazer meditar, refletir sobre isso. Para que a gente não caia nesse engano e perca nessa oportunidade de viver o reino de Deus eternamente. Amém? Então tá aí, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, acho que vocês anotaram aí também, né? Que nos faz entender um pouco melhor o que é o viver, né? Como um homem, como um ser humano natural, seguindo as obras da carne. E por último, a letra D, ele não entende as coisas de Deus. O homem, já falamos isso lá no início, né? O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele não aceita as coisas de Deus. Quem pode fazer a leitura, por favor? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Não esqueçam de fazer as anotações dos textos, tá bom, meus queridos? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Marcelo Palaro. Vai lá, pastorzão. Vamos aqui, a gente está com o tempo já em cima, né? Tá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer comentar, pastor? Alguém quer comentar? Olha só, eu fiz um apontamento aí da palavra, né? Da oraçãozinha aí. Não aceita. Não aceita. Quantas vezes eu tive que lidar com pessoas, no relacionamento, conversar com pessoas e falar da palavra de Deus, mas ela não aceitava, ficava com raiva, irava, confrontava, e chama de louco, chama de exagerado, né? Enfim, tantos outros aí adjetivos que acabam nos ofendendo, porque ela não entende, ela não aceita. Então, quão difícil é, né? Nós nos chegarmos às pessoas que são tão firmes nas suas convicções, né? Então, não aceita. Eu gostei muito Deixa eu ver se eu fiz a anotação. Não, era para o item C, motivado pela carne. Mas eu gostaria que vocês guardassem essa afirmação. O homem natural não aceita as coisas de Deus.
É loucura para ele. Então eu não vou, até parece que eu vou me submeter a uma coisa dessa. Eu sou o dono da minha vida. É eu que governo a minha vida, né? Aqui não fala quantos minutos, né, amor? Sim. Se você Deixa eu ver aqui. 3 minutinhos. Queridos, nós vamos concluir por aqui, finalzinho, tá bom? Eu depois, a gente pode dar continuidade para finalizar o item D. Acredito que a gente pode dar uma explanada um pouquinho melhor sobre isso daí, tá bom? O que é sabedoria humana, né? A gente gosta de ler, gosta de estudar, escuta tantas coisas, né? E a gente não... Tem coisa que a gente não descarta, porque realmente é importante para a nossa vida. Desde que não vá contra a palavra do Senhor, desde que não confronte a palavra de Deus, tá? No nosso quadrinho aí, a gente tem esse primeiro círculo aí, ó. Esse primeiro círculo aí pertence ao homem natural. Pode colocar debaixo do círculo, tá bom? Homem natural, tá? E no nosso próximo estudo, a gente finaliza e já entra no homem carnal. Glória a Deus. Amém. Eu espero que todos tenham conseguido compreender, né, quais são as características de um homem natural e que a gente não venha cair nesse engano, ser motivado por carne, por demônio, ser filho da desobediência, tá bom? Somos filhos de Deus, né, filhos da verdade, e o nosso senhorio é Jesus. Deus seja louvado. Vou concluir aqui com uma oração, amém, amados? Obrigado novamente pela presença de todos. Logo, logo, em nome de Jesus, hoje tem culto de louvor, de adoração, hoje tem a ceia, né, do Senhor, a mesa está posta para todos, né? Então, com muita alegria, bem bonito, cheiroso, né, pastor? Com muita empolgação para louvar, adorar, ouvir a palavra, né? Se alimentar da palavra, né? E lembrar da morte e ressurreição do nosso Senhor. Oh, glória a Deus pelo sacrifício de Cristo. Amém? Fechemos nossos olhos para a gente poder orar. Pai querido e amado, eu quero te agradecer em nome de Jesus por esse tempo precioso de estudo da tua santa palavra. Obrigado por nos fazer entender o que é ser um homem natural para a gente não cair nesse engano e conseguir identificar essas pessoas perdidas do mundo para ajudá-las com a tua santa e maravilhosa palavra. Obrigado por nos alimentar nesta manhã. Que a paz do Senhor, papai, a bênção do Senhor possa continuar sobre as nossas vidas e famílias, Senhor, durante toda essa tarde, o tempo de almoço e comunhão, o nosso descanso, Senhor, e logo mais que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança para a casa do Senhor, para a congregação dos santos, a fim de te cultuar, te adorar, te louvar, bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus, meus queridos irmãos, que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre a igreja. Amém? Obrigado pela presença de todos. Nos vemos logo mais em nome de Jesus. Amém. Na paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.